Paz do Senhor, igreja. Amém. Quem pudesse, coloque sobre os pés, por favor. Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos ler o versículo 1 em diante. Depois nós vamos lá para Daniel, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos para os versículos de número 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora nós vamos lá para o profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo de número 29 em diante. Daniel 2, 29, e a palavra do Senhor diz assim: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela sua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. E você se assenta glorificando a Deus. Queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o milênio, o reino milenar de Cristo, tá? Para nós embasarmos essa mensagem, nós estamos usando o profeta Daniel para isso. O profeta Daniel, como todos nós bem conhecemos, ele foi um profeta, ele saiu de Israel, de Jerusalém, na primeira levada, melhor dizendo, na segunda levada para o cativeiro. Alguns dizem que foi na primeira, outros na segunda, enfim. Quando aconteceu o cativeiro babilônico, Daniel, ele estava na elite de todo o povo de Israel, enfim. E essas 3 incursões para a Babilônia, a primeira, 606, a segunda, 598 ou 97, e a terceira em 586, que foi a pior e mais devastadora, Daniel, alguns dizem que estava ou na primeira ou na segunda. Daniel então é levado muito jovem para a Babilônia, cativo. Então ele chega lá. Nesse momento Deus está operando ali em meio aos profetas. Essa é a dispensação do momento. Então o que acontece? Em Jerusalém Deus deixou Jeremias profetizando. Na Babilônia, em meio ao palácio, Deus levantou Daniel. E também na Babilônia, porém fora do palácio, Deus levantou Ezequiel, na beira do rio Quebar. Esses 3 profetas estão profetizando ao mesmo tempo, eles todos falando com Israel, que está presa dentro da Babilônia, e também eles estão liberando mensagens futuras, tais quais uma dessas é a que a gente acabou de ler aqui. O que aconteceu então? Daniel estava no reino, na Babilônia, dentro do palácio. Enquanto ele estava no palácio, ele já era um homem totalmente voltado a Deus. E agora o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho.
Depois que ele tem um sonho, ele não entende, não consegue fazer a interpretação do sonho. Então ele começa a perguntar para aqueles que tinham sabedoria no seu reino e diz: aquele que disser o que eu sonhei, porque ele não quis contar, aquele que disser o que eu sonhei e disser a interpretação daquilo que eu sonhei, eu vou levantar essa pessoa como maioral no reino aqui na Babilônia. Então muitos sábios, muitos magos e muitos, é assim que a Bíblia descreve, muitos foram lá para falar com o rei e ninguém conseguia descrever o que estava sendo dito. Ninguém conseguia falar o que o rei sonhou. Mas chegou um determinado momento em que Daniel ficou sabendo. Quando o rei já se cansou e disse que iria matar todos esses homens que se diziam sábios e não dava conta de interpretar o que ele tinha sonhado, o rei disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou matar todos os sábios então. Daniel ficou sabendo disso e ele diz: fala para o rei esperar só um pouquinho que eu vou orar. E assim que eu voltar da oração, eu vou lá interpretar o sonho dele. Então Arioque, que é o responsável ali, dá um tempo para Daniel, não vai matar todos os magos até Daniel terminar de orar. Daniel ora e diz: estou pronto, me coloque à presença do rei. Então ele chega diante do rei e ele fala exatamente o que a gente acabou de ler aqui: rei, eu sei bem o que o senhor sonhou, mas eu não sei porque eu tenho sabedoria. Nós lemos aqui: eu sei porque Deus me revelou que o senhor sonhou. Sabe o que o senhor sonhou? Enquanto o senhor estava dormindo, o senhor teve um sonho de uma grande estátua. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, tinha o ventre de bronze, tinha as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturado. Porém, rei, enquanto essa estátua estava de pé, soltou-se, se desprendeu de uma montanha uma pedra, sem auxílio de mãos humanas. E essa pedra veio e atingiu bem nos pés dessa estátua. Quando essa rocha, essa pedra atingiu os pés, essa estátua enorme caiu e se desfez como pó. Depois disso, essa mesma pedra que foi lançada sem auxílio de mãos humanas se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse é o sonho. E agora, depois desses versículos, essas serão as interpretações. Quem está me ouvindo diz amém. Então o profeta Daniel descreve tudo isso, descreve o sonho. E além de descrever o que ele sonhou, ele vai fazer a interpretação do sonho. Isso aqui aconteceu há mais ou menos 2.600 anos atrás. Daniel então vai fazer a interpretação do sonho e ele diz: rei, a cabeça de ouro representa o teu reino, a Babilônia. A Babilônia, como todos nós bem sabemos aqui, a Babilônia ela foi conhecida pelo ouro que tinha nela. Enquanto ela dominou tudo, que ela era a potência mundial do momento, ela ia dominando muitas terras, ela ia pegando o melhor do ouro de cada terra e ia levando para dentro de si. Mas não é só isso. Muitos dos palácios que lá tinham, eles usavam ouro de outras terras para fazer os seus palácios. Enquanto as pessoas iam até a Babilônia e viam aqueles palácios, eles se admiravam porque os palácios eram feitos de ouro. A Babilônia então vence o Egito na batalha de Carquemes. A Babilônia vence a Assíria. A Babilônia vence também a Síria e todos os povos do momento. Se torna a maior potência mundial. Babilônia então é a cabeça de ouro, está dominando sobre a terra ali. Porém, capítulo 6 de Daniel vai dizer que o rei Belsazar está fazendo uma festa. E nessa festa ele acaba pegando os utensílios do templo para poder beber vinho e ficar nas suas prostituições. Deus não gosta e diz: hoje, nessa noite, a Babilônia vai cair. Então Deus levanta os medos e persas. Eu abro aspas aqui para dizer: Deus levanta os medos e persas para destruir a Babilônia. Quem está entendendo diz amém. Deus levanta esses dois. Quem são medos e persas? Eram duas nações, porém pequenas, mas quando se uniram, ganharam muita força. Agora, medos e persas são o peito e os braços de prata. Os medos e persas, como a gente vê na própria estátua, dois braços, medos e persas.
Esses medos e persas vão e destroem a Babilônia, tomando conta então de tudo que a Babilônia tinha domínio. Todas as nações que a Babilônia tinha domínio, os medos e persas agora vão ter. Depois disso, depois dos medos e persas, é levantada a Grécia com o ventre de bronze. Por que o ventre de bronze para a Grécia? Porque era uma terra, era uma nação que iria crescer muito, representada ali pelo ventre. Tendo assim a Grécia, ela com Alexandre o Grande, que é tão conhecido pelos filmes, Alexandre o Grande começa suas incursões com 18 anos de idade, e com 33 anos ele já dominou do lado leste da Ásia até a costa da Índia. Ele foi o maior domínio de um homem sozinho que já aconteceu na humanidade. Enfim, a Grécia agora é o ventre de bronze da estátua. Porém, essa estátua também demonstra que há pernas de ferro. Calma que você vai ficar feliz com a mensagem. Essa perna de ferro é representada pelos romanos, pela Roma. Roma agora então chega com toda a sua força, chega com todos os seus Césares, e agora vai dominar sobre a Grécia. A Grécia que veio com o seu latim, a Grécia que veio com a sua língua grega, koiné, grego normal, a Grécia que veio com toda a sua força, agora vai cair diante de Roma. Quem é Roma? Roma, como eu descrevi, com todos os seus Césares e tudo mais, também descritas como duas pernas. Essas duas pernas vai demonstrar que a Grécia, melhor dizendo, que é Roma, vai ter uma longa extensão de domínio. Enfim, agora chegamos nos pés, e agora você vai ficar feliz. O que são os pés? Os pés são uma mistura de barro e de ferro. Os pés aqui está demonstrando que Roma agora ela vai se diluir. Roma agora vai se misturar entre um lado forte e um lado fraco. Roma agora vai se dividir entre pessoas fortes e pessoas fracas. Quando você vê Roma, que se dividiu entre o lado ocidental e o lado oriental, quando você observa Roma, você vai ver que quando chegou os bárbaros pelo norte, vencendo Roma, ela acabou se dividindo em 10 pedaços. Quando ela se divide em 10 pedaços, simbolizando os 10 dedos dos pés, esses 10 pedaços vão dar origem a todos os países que nós conhecemos praticamente. Diante disso, eu trouxe um panorama, uma cronologia da história, usando o profeta Daniel para descrever. Por que tudo isso? Porque eu gostaria de mostrar para você que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro normal. A Bíblia ela consegue utilizar a história, a filosofia, até mesmo a biologia, por incrível que pareça, entre outras áreas da ciência, e todas essas áreas vão mostrar que este livro não é um livro comum. Agora, a história acabou de ser demonstrada 2.600 anos atrás, tudo o que aconteceu de lá para cá. Mas, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui, depois disso, depois que todas essas 10 divisões de Roma aconteceram, todos esses países vieram, a França, a Inglaterra, Portugal e todos os outros. A Inglaterra então vai dar origem, é claro, à própria Inglaterra e aos Estados Unidos. Portugal então vai dominar por muitos outros lugares, enfim, principalmente o nosso Brasil. Diante desses 10 dedos, enquanto esse momento está acontecendo, a Bíblia diz que nesse momento uma rocha vai se desprender da montanha, vai descer de lá para cá e vai bater bem no pé da estátua. O que nós aprendemos com isso? É muito lindo que Daniel descreve de uma maneira bem clara. Ele fez questão de colocar no escrito: a rocha se desprendeu sem o auxílio de mãos humanas. A rocha se desprendeu da montanha sem precisar da ajuda de ninguém. O que isso me ensina? Que essa característica da rocha, para nós entendermos quem é essa rocha, quem é esta pedra, nós precisamos estabelecer algumas características, e assim a gente vai descobrir. Essa pedra então, por se desprender sozinha,
nós entendemos que ela tem vontade própria. Essa rocha então, pelo fato dela se desprender de lá do alto e querer descer até aqui embaixo, a gente já entende, ela não se importa em ficar no alto mostrando que ela é grande. Ela veio e se fez pequena e vai chegar aqui. O que eu quero dizer com isso? Que a rocha que tem vontade própria, ela descerá, e vou colocar o verbo no futuro, ela descerá, ela se desprenderá da montanha e vai bater, fazendo com que a estátua venha cair. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que todos os reinos do mundo, eles são grandes, eles são maravilhosos, eles são poderosos, mas todos eles vão se desfazer em um soprar dessa rocha. Quando ela chegar, todo o domínio humano vai acabar, e ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Essa rocha se desprende da montanha, sem auxílio de mãos humanas. Quando chega aqui, bate nos pés da estátua, e essa estátua, com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com barro, ela vai cair. Eu vou te dar uma boa notícia já já, peraí. Enquanto essa rocha está vindo, a estátua está grande. Quando você olha, a estátua tem ouro, a estátua tem prata. Quando você olha, todos os minerais dessa estátua saíram de baixo para cima, mas vai vir a rocha, e a rocha veio de cima para baixo. Essa rocha, em Filipenses 2, vai dizer, não canso de falar desse versículo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, estava no topo da montanha, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se desprendeu da montanha e desceu para cá. Quando desceu para cá, ele veio aqui e desfez a obra da estátua. Porém, o que eu quero dizer para todos nós, eu gostaria de enfatizar o reino milenar de Cristo. E pode ser que alguns não gostem dessa parte da mensagem. Por quê? Porque Apocalipse, para alguns, é um livro que traz medo, mas para aquele que é salvo, que tem certeza da salvação, é um livro que traz esperança. Para quem está tranquilo e sabe que tem o nome no livro da vida, pode ler Apocalipse tranquilo. Mas para quem está meio lá e meio cá, quando vai ler esse livro já fica com medo, porque tem medo do anticristo, porque tem medo da marca da besta, porque tem medo do falso profeta. Mas aqueles que sabem que tem o nome no livro da vida, ele não liga para o anticristo, ele não liga para o falso profeta, ele não liga para nada disso, porque sabe que antes do anticristo vir, o arrebatamento já terá acontecido, e nós estaremos ceando com ele lá. Diante de tamanha notícia, eu gostaria de enfatizar algumas informações com vocês. A pedra, essa pedra que se desprende do alto da montanha, ela é do mesmo material tal qual ela se desprendeu. Se ela se desprendeu da montanha, quer dizer que ela fazia parte da montanha, mas ela decidiu não estar mais lá, para que o reino dos homens pudesse cair. Escute, por favor. Pela estátua foram descritos que nós tivemos reino de ouro, reino de prata, reino de bronze e reino de ferro. Todos esses reinos não deram conta de fazer com que toda a humanidade tivesse uma boa qualidade de vida e uma vida com Deus. Todos esses reinos humanos levaram os homens a adorar os próprios homens. Mas a rocha está vindo, e quando essa rocha chegar, ela vai se desprender da montanha de novo, tal qual ela fazia parte. Ela vai derrubar os reinos humanos, e depois que ela fizer isso, ela se transformará numa outra montanha.
O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o intuito da rocha é estabelecer aqui um reino, e esse reino nós lemos em Apocalipse 20, que é o reino milenar de Cristo, onde o reino milenar de Cristo, descrito em Salmo do número 2, esse reino milenar ele tem o intuito de glorificar a Deus, onde ele vai entregar a noiva adornada ao próprio Deus Pai. Quando esse reino milenar acontecer, a ferocidade dos animais desaparecerão, a natureza voltará a ser como deveria, a natureza vai voltar a ser como era no Éden, e Cristo vai reinar sobre todos nós aqui na terra. Vou trazer agora um cronograma do Apocalipse para você. Nós temos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses a descrição do que nós vemos que é o arrebatamento da igreja. Primeiro de tudo, nós temos o arrebatamento da igreja e a primeira ressurreição. Escute isso, por favor. Por que você não escuta muito isso? Porque não dá ibope, porque não dá dízimo. Se desse dízimo, você ia escutar em todo e qualquer lugar. A Bíblia diz, vai descrever aqui, eu vou descrever aqui um pouco do Apocalipse. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo vai dizer que nós seremos arrebatados. Não vou nem descrever o versículo de tão decoro e salteado que está. 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo descreve o arrebatamento. Enquanto o arrebatamento está acontecendo, também acontece a primeira ressurreição. Ressurreição é modalidade e não números. Então a primeira ressurreição que é descrito aqui, modalidade, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão naquele dia. Quando a trombeta soar, todos eles vão sair do mar, vão sair da terra, vão sair de todo e quanto é lugar, vão se encontrar e terão seu corpo glorificado e serão levados por Cristo nos ares. Esse é o arrebatamento, e essa é a primeira ressurreição. Enquanto esses, nós, em nome de Jesus, e todos esses que ressuscitarem, seremos arrebatados, iremos para as bodas do Cordeiro e estaremos lá com Cristo durante 7 anos ceando com Ele. Possivelmente, eu acredito, possivelmente não, com toda certeza, você estará sentado do lado de Moisés, você estará sentado do lado de Abraão. Pode ser que do outro lado da mesa esteja ali Abacuque, pode ser que do outro lado da mesa esteja o próprio Jesus. Eu não sei quem vai estar lá, mas eu sei que pode ser até que alguns aí que a gente acha que não vai ser salvo esteja na mesa lá com a gente. Pois é, enfim, essa mesa, como a Bíblia descreve, será um lugar de surpresas. Eu acho maravilhoso isso. Sendo assim, nós estaremos ali ceando com Ele, e essas são as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro estão acontecendo, e aqui na terra nós temos a grande tribulação durante então 7 anos. Enquanto essa grande tribulação está acontecendo, tudo aquilo que alguns têm medo vai acontecer, de fato. Marca da besta, anticristo, falso profeta, enfim, todos esses estarão aqui na terra, mas nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Então, no final desses 7 anos, Cristo voltará. Quando Cristo voltar no final dos 7 anos, Ele virá então, e nós teremos a grande batalha do Armagedon que nós tanto conhecemos. Essa batalha virá e fará com que Cristo vença a batalha contra Satanás. Satanás então será preso durante 1000 anos. Esses 1000 anos que Satanás está preso, Cristo vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Agora que o seu reino milenar vai estar estabelecido aqui, como foi descrito alguns minutos atrás, tudo isso estará acontecendo, e nós como igreja voltaremos com Ele logo após essa vitória. Esses 1000 anos que estarão sendo reinados aqui por Cristo estão acontecendo, porém depois de 1000 anos Satanás vai ser solto novamente. Não é uma boa notícia, né? Porém, por que ele precisa ser solto? E a Bíblia diz que é necessário. Ele precisa ser solto porque pessoas nascerão no meio do milênio. Enquanto o milênio está acontecendo, a única forma, deixa eu trazer isso aqui, a única forma de nós sabermos alguém que ama a Deus de verdade ou não é quando ele é contrariado. Se eu não tenho uma opção de negar a Deus ou não, não tem como saber se eu decidi por Cristo ou não. É por isso que nós tínhamos aquela árvore lá no Jardim do Éden. Sendo assim, nos 1000 anos do reino milenar de Cristo estão acontecendo aqui, Satanás está preso, mas alguns irão nascer nesse reino milenar.
E como o próprio Deus vai saber se de fato eles querem Cristo ou não, se Satanás está preso? Então no final dos 1000 anos Satanás será preso. E infelizmente a Bíblia diz que ele vai convencer muitos a vir para o seu lado. E então nós teremos a guerra de Gog e Magog. Nessa guerra de Gog e Magog, aqueles muitos que se levantaram contra o reino milenar de Cristo, a favor de Satanás, eles se preparam e vão sitiar a cidade de Jerusalém. Quando isso acontecer, então o próprio Cristo vai se levantar e vai vencer a guerra por nós. Porém, depois que Cristo vencer a guerra, aí a gente chega onde eu queria chegar. Nós vamos chegar no grande trono branco. O grande trono branco é o juízo final. Depois disso não tem mais, porque a Bíblia diz que esse juízo é eterno. O grande trono branco, ele virá para julgar, não os salvos, porque os salvos já estarão salvos. O grande trono branco é para julgar os ímpios, é para julgar aqueles que não quiseram servir a Cristo. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que aquele que passar pelo trono branco já pode ter certeza, ele vai ser encaminhado para o grande abismo, juntamente com Satanás e os seus aliados. O intuito meu de pregar essa palavra aqui hoje é fazer com que todos nós possamos estar conscientes daquilo que está acontecendo. Por isso, eu gostaria, na verdade, de falar só de Apocalipse, mas eu quis trazer o profeta Daniel aqui para mostrar que tudo que está acontecendo na terra hoje já é predito por Deus faz tempo. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui na terra, Deus já sabia que aconteceria, e Ele até orquestrou para que acontecesse. Sendo assim, o grande trono branco é para aqueles que quiserem ir para Ele, aqueles que quiserem ficar longe de Cristo e a comunhão com Cristo, certamente vão passar por esse trono. E quando passar por esse trono, a Bíblia diz que o próprio Cristo vai pesar as suas obras. Reparou no que eu disse? Cristo vai pesar as suas obras. Para ser salvo não é por obras, mas para ser condenado é por obras. Irmão, parece tão simples isso, mas isso é muito grande. Para ser salvo não é por obras, mas para ser condenado é. Agora que eles estão aqui passando por esse julgamento do grande trono branco, nesse momento o livro da vida vai se abrir. Nesse momento o livro das obras vai se abrir. E nesse momento até esse livro aqui vai se abrir, porque a Bíblia diz no plural que se abrirão livros. Quando esses livros abrirem, ali vai aparecer o livro da vida, e lá vai estar escrito: Caio Felipe Ribeiro dos Santos. Eu vou falar, sou eu. Então eu vou descrever: Caio, você vai ficar livre, sabe por quê? Porque você teve 10 carros. Você vai ficar livre porque você era pastor. Caio, você vai ficar livre porque você era dono de 5 empresas. É isso que vai estar escrito lá. No livro da vida vai estar escrito o meu nome ou não. Então eu preciso me preocupar mais com o meu nome do que com os meus bens. No livro da vida não vai estar escrito em quantas pessoas eu mandava, vai estar escrito o meu nome ou não. Então o meu nome é mais importante. E aqui se cumpre Mateus capítulo 7. Você lembra bem do texto, onde Jesus vira e diz: naquele dia vai acontecer o seguinte: muitos virão até mim dizendo: Senhor, eu preguei em teu nome, eu cantei no teu nome, eu até profetizava no teu nome. Senhor, sabe o que eu fiz? Eu curei gente usando o teu nome. Senhor, eu expulsei até demônios usando o teu nome. Mas Jesus vai virar e vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não conheci você.
Essas pessoas conheceram o poder de Jesus, mas não conheceram Jesus. Essas pessoas aprenderam como é que se faz para as coisas acontecerem. Irmão, a gente tem aqui um pregador que ele prega, acho que 2 vezes o meu tempo de vida, que é o pastor Raimundo. O pastor Raimundo, ele pode descrever aqui para você, um pouquinho que eu sei, o limitado que eu sou, eu posso descrever. Pregação você aprende. Vai chegar um momento que você sabe como fazer para a pessoa dar glória a Deus ou não. Vai chegar um momento que você sabe como é que faz para a pessoa chorar ou não. E os músicos aqui então sabem isso muito mais do que eu. Você pode usar algumas células rítmicas ali e pronto. Coloca alguma nota ali mais diferenciada, o Cadu sabe bem disso. E a pessoa vai chorar à vontade. Sabe o que ele está fazendo? Mexendo com a alma, mexendo com os sentimentos. Mas a Bíblia diz que a palavra, ela faz divisão entre a alma e o espírito. Porque a alma, você vir para o culto, olha, eu saí do culto, eu estou me sentindo tão bem, eu estou mais aliviado. Isso é sentimento. Sentimento não está no livro da vida. O que está no livro da vida é nome. Então vir para o culto para se sentir bem é bom, porém, tendo o nome escrito no livro da vida. O que eu estou pregando aqui? Que o intuito da palavra não é mexer apenas com a alma, é mexer com o espírito. Quando o meu espírito é cheio pela palavra, então você pode ter certeza, a palavra de Deus te alcançou. E como é que eu sei que a palavra de Deus me alcançou? Quando o meu espírito caminha como o Espírito de Cristo, como eu ando parecido com o Espírito de Cristo. Nesse momento eu consigo fazer a distinção entre sentimentos, entre emoções e espíritos de fato. A palavra de Deus, por isso Hebreus vai descrever que a palavra de Deus faz divisão entre a alma e o espírito. O autor aos Hebreus já está falando na íntegra. Eu estou dizendo que a palavra tem um intuito, não de te emocionar, não de te fazer feliz, não apenas de te fazer chorar, mas de transformar o coração do ser humano. Se nós não nascermos de novo, nós vamos passar pelo trono branco. Se eu não me decidir por Cristo de fato, nós vamos passar pelo trono branco. Se eu não renunciar a mim mesmo e me decidir por Cristo, nós vamos passar pelo trono branco. Eu estou pregando isso aqui porque às vezes você ouviu uma mensagem no YouTube de alguém que te faz chorar, está enganando você. Você ouviu algum pregador de voz mansa no YouTube porque ele fala bonito, mas a vida não mudar, nós vamos passar pelo trono branco. Mas em nome de Jesus, todos aqui nessa noite da igreja New Chance, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, e nós não vamos passar pelo trono branco, porque nós estaremos reinando no reino milenar de Cristo, em nome de Jesus. Quem tem essa esperança em nome de Jesus? Eu estou pregando aqui, eu não estou pregando para emocionar você. Se eu quisesse emocionar, eu pregava outra coisa. Eu estou pregando para que haja responsabilidade. Queridos, não falta esboço nesse tablet, mas eu não quero emocionar a igreja. O nosso pastor tem nos ensinado muito bem que o intuito da New Chance é fazer com que nós sejamos transformados. Eu não estou aqui para animar a plateia, mas eu estou aqui para pregar a Bíblia. E a Bíblia diz, como a estátua que estava lá, vai passar os céus, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu caminhar para encerrar essa mensagem. Às vezes nós estamos com o nosso nome no grupo de WhatsApp da igreja. Às vezes nós estamos com a carteirinha, com o nome na carteirinha da New Chance.
Pode ser que às vezes a gente esteja com o nome aqui daqueles que contribuem com o ministério aqui na igreja. Mas se eu não tiver com o nome escrito no livro da vida, não vai adiantar. Falando agora linguagem do Brasil, que eu não sei como é aqui, a salvação é por CPF, não por CNPJ. Porque pode ser que chegue aquele dia. Irmão, por favor, imagina comigo, entra comigo na mensagem. No dia do juízo final, no dia do grande juízo do trono branco, eu vou falar, mas eu fazia parte da igreja lá com o pastor Aguinaldo. Eu fazia parte lá da Newtiense, meu nome está lá, pode ver lá se meu nome não está na carteirinha. Não vai adiantar, porque o livro que será aberto não vai ser o livro do hall de membros da Newtiense, vai ser o livro da vida. E se o meu nome não estiver lá, eu comentei com alguém, não lembro quem foi, que nós hoje estamos com medo de usar a palavra inferno em cima do púlpito, mas inferno é uma verdade. Não dá para ficar mascarando, irmão. Inferno existe, e aquele que não tiver com o nome no livro da vida vai para lá. Assim como nós falamos do céu que tem ruas de ouro, do muro de jaspe que é maravilhoso, do mesmo jeito que existe céu, porque Deus criou, Deus também criou o inferno. É raro sair glória, não tem problema, mas é isso, é uma verdade. A mesma Bíblia que diz que Ele abre as janelas do céu e derrama a bênção tal, e eu abro os bolsos, abro as mãos para Ele derramar a bênção, é a mesma Bíblia que diz que existe inferno. Se nós não nos posicionarmos, vai ficar difícil. Nós temos então alguns problemas. Quais são os problemas? Eu caminho aqui. O problema é que a gente vê muita coisa acontecendo e parece que Deus não está vendo. É ou não é uma verdade? A gente vê muito pastor, muito pregador, muito famoso aí no mundo gospel que faz, apronta, faz de tudo, e o cara continua com o nome lá, como se nada tivesse acontecido. Pastores presidente no 3º, 4º, 5º casamento, e o cara continua lá com a cara de pau, pregando sobre família para mim. E parece que nada está acontecendo, e parece que Deus deixa, parece que Deus não está falando nada, parece que Deus não liga, parece que Deus não se importa. Irmão, eu estou pregando uma mensagem de esperança para você. Deus está vendo, e Deus sabe o que está acontecendo, e pode ser que Ele não esteja fazendo nada agora, mas eu garanto para você que vai chegar um dia onde esses mesmos vão aparecer diante do trono branco, e Deus vai julgar. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, existem pecados que serão revelados antes do juízo, mas também existem pecados que serão revelados depois. Ou seja, tem muito pecado encoberto que a gente vai ficar sabendo só no trono branco, mas que a gente vai ficar sabendo, vai. Então a gente fica triste, porque como pode ser que esse fulano faça tudo isso e Deus não está fazendo nada? Mas a Bíblia já diz que há pecados que serão revelados só no juízo. Então a gente vai caminhando tranquilo, com todo o amor do mundo. Eu amo todos vocês, com todo o respeito. A gente vai caminhando com 2, 3 números ali encobertos no celular. A gente vai caminhando, assistindo coisas que não devia na internet. A gente vai caminhando, roubando aqui, roubando ali, mentindo lá, fofocando aqui. Fala da vida de todo mundo, irmão, e acha que Deus não está fazendo nada, que Deus não liga. Vai chegar um dia onde a gente vai ter que prestar contas diante de Deus. E nesse dia, meu querido, em nome de Jesus, o pastor Aguinaldo e toda a igreja Newtiense já vai estar longe, ceando com Cristo faz tempo, mas esse dia vai chegar.
Deixa eu te dar uma boa notícia, vai para tirar esse clima ruim aqui da igreja. Depois desse dia, depois dos 1000 anos, o próprio Cristo vai vencer Satanás na batalha de Gog e Magog. E depois disso, o próprio Cristo pega toda a Jerusalém, melhor dizendo, entrega como uma noiva ataviada a Deus Pai. Deus Pai então observa aquilo, restaura tudo e desce com a nova Jerusalém, de cima para baixo. Quando ele descer, ele vai fazer uma praça bem no meio da cidade. Está escrito aí, depois você lê. Bem no meio da cidade. E nessa praça ele vai colocar bem no centro a árvore da vida, onde qualquer um pode desfrutar daqueles frutos. Nessa árvore vai ter ali a árvore da vida. Nessa cidade vai ter essa praça. E tudo isso, o próprio Cristo, o próprio Deus, melhor dizendo, vai descer e vai habitar com os homens na terra. Aí você vai ver aquela maravilhosa canção, ou aqueles maravilhosos versículos que descrevem: e as ruas serão de ouro. Você sabe por que a Bíblia descreve que as ruas são de ouro? Não é para falar que a cidade é valiosa, porque a Babilônia também era de ouro. É para falar que o ouro que a gente corre tanto atrás hoje vai ser calçada para a gente pisar, porque eu não vou precisar correr mais atrás do ouro, porque eu vou estar na cidade do meu maior provedor. Oh, glória a Deus! Essa loucura e essa fixação de correr atrás do ouro, irmão, o ouro vai ser calçada, porque a gente vai andar por cima dessas coisas e estaremos com Cristo nessa cidade. Essa cidade também não vai precisar nem de poste na cidade, irmão. Não vai precisar de luz, não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, porque o próprio Deus com a sua glória vai iluminar essa cidade. Oh, glória a Deus! Tem alguém feliz com essa notícia? Agora você pode dar glória à vontade. A parte ruim já passou, agora é a parte boa. A parte boa é que há uma cidade preparada pelo nosso Deus para todos aqueles que decidirem por Ele. Diante dessa cidade, a natureza estará como eu descrevia tempos atrás. Da mesma forma do reino milenar, os animais perderão a ferocidade, e agora nós estaremos habitando com todos eles. E a melhor notícia de todas: Deus vai descer do céu junto com essa cidade e vai morar com a gente lá. E a Bíblia diz assim, que é pelos séculos dos séculos. Você pode pelo menos dar um sorriso para quem está do lado, só para mostrar que você está feliz? Oh, glória a Deus! É o meu perfil, querido. Eu gastei 3/4 da mensagem falando notícia ruim, para 1/4 eu falo de notícia boa, mas a notícia boa sobressai a todas as ruins. Oh, glória a Deus! Essa cidade está sendo preparada por Deus para nós, e nós habitaremos com Ele lá. E eu prometo que eu encerro aqui. Você que está me ouvindo, que não se decidiu por Cristo ainda, essa é a noite para você. Queridos, tudo que eu falei e tudo que eu li, eu não tirei nada de fora, eu não coloquei nada do meu achismo. Eu li a Bíblia para você. Tudo que está escrito aqui foi o que eu disse. Então eu gostaria de convidar você. Quem pode se colocar de pé, por favor?